Muito bem, pessoal, bom dia. Hoje é dia 26 de abril. Está fazendo hoje 26 dias que eu estou no propósito de oração em línguas. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, uma pessoa fez um comentário pedindo para a gente fazer mais vídeos e isso é um incentivo muito grande para mim. O que está fazendo eu gravar esse vídeo hoje é exatamente esse comentário. Acho que é Murilo que ele chama, fez um comentário pedindo para a gente gravar mais vídeos, porque quando a gente vê que o vídeo está ajudando alguém, está edificando a vida espiritual de alguém, isso me incentiva. Mas se não tiver interatividade das pessoas aqui do canal, aí a gente fica desanimado. É claro que a gente não deve fazer as coisas somente pensando em resultados, essas coisas assim. A gente deve fazer, em primeiro lugar, por amor a Deus. Mas o que adianta gravar vídeo para ninguém ver? Então, eu quero que você comente, eu quero que você peça realmente para fazer vídeo, faça seu comentário. Nos vídeos que eu fizer, digite pelo menos um amém para incentivar, para também esse vídeo chegar a mais pessoas, para alimentar a vida espiritual de outras pessoas também, porque quando você faz o comentário, então o YouTube entende que esse vídeo ele é relevante e começa a entregar o vídeo para mais pessoas. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que assistirem, que ouvirem esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai acrescentar muito na vida espiritual de todos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para dizer que eu estou firme no propósito da oração. Fisicamente falando, eu não tive resultados aos olhos físicos, mas espiritualmente falando, eu estou muito melhor do que o dia que eu comecei. Essa oração, pessoal, ela tem edificado muito a minha vida, a oração em línguas. E eu quero dizer para você que hoje uma conquista espiritual que eu consegui, porque eu parei meu propósito de oração da primeira vez que eu fiz. Tem um vídeo aqui falando das várias curas que aconteceu depois que eu comecei a orar em línguas. E eu parei e agora eu resolvi começar de novo. E eu não vou parar mais porque eu cansei de deixar Satanás derrotar a minha vida. E eu decidi fazer guerra e não voltar mais atrás. E o que impede as nossas vitórias são coisas dentro da gente que nos impede de usar a fé. E o que eu pude perceber hoje, depois de muitos dias orando em língua, que entrou dentro de mim, pessoal, como que eu posso dizer? Uma convicção de que as coisas vão dar certo. Entrou dentro de mim o dom da fé, coisas que eu não estava conseguindo imaginar. Deus começou a me mostrar coisas no mundo espiritual no seguinte, de dormir. Quando eu estava dormindo, as visões noturnas dos sonhos, isso aumentou, né? Comecei a ter sonhos espirituais que eu não estava tendo. E o mais importante é que eu coloquei dentro de mim um desejo de vencer, custe o que custar. E antes eu começava um propósito, eu parava muito rápido, eu não dava continuidade. E depois que eu comecei a fazer essa oração em línguas, em vez de eu diminuir meu tempo de oração, eu aumentei. Eu estou orando muito mais do que quando comecei. Eu passei de 2 horas em oração. E eu coloquei dentro de mim, Deus me mostrou, depois que eu comecei a fazer esse propósito de oração, o seguinte: olha, que os céus estavam fechados para mim. Por isso que tudo que eu estava fazendo estava dando errado. Tudo que eu colocava a mão, todo projeto que eu ia começar dava errado. O diabo, pessoal, se você colocou a mão no arado, ou você luta para vencer, para destruir as fortalezas do diabo, ou você será humilhado e destruído o resto da sua vida. Não tem mais volta. Se você começou a guerra, você não pode parar, porque você vai ser motivo de chacota, de humilhação e de vergonha nessa terra. O diabo vai fazer de tudo para te humilhar até o último dia da sua vida. Eu coloquei dentro de mim: diabo, eu cansei de ser humilhado, eu cansei de ser envergonhado ministerialmente, financeiramente, eu cansei de pregar e não ver ninguém se converter, eu cansei disso, de não ver batismos acontecer. Não é só o batismo das águas, não, isso tem que acontecer, tem que também porque é um sacramento, é uma ordenança bíblica, mas acima de tudo as conversões verdadeiras que você não vê hoje mais na igreja. A igreja, ela está fria, morna, destruída em todos os sentidos espirituais que você possa imaginar. Você vê aqui na minha cidade, tem várias igrejas,
você vê pessoas até batizando nas águas, mas ninguém se convertendo. E na nossa igreja também é a mesma coisa, acontecendo a mesma coisa, e nem batismo estava tendo. Então, isso é um sinal de que a morte espiritual reina hoje na igreja. E não adianta Deus me levantou com um bom propósito no coração de ser diferente da igreja que eu fazia parte, mas não adianta eu ter bom propósito se eu não fizer guerra, se eu não orar, se eu não buscar. Deus me mostrou o céu fechado, por isso que não acontece nada, por isso que ninguém se converte, por isso ninguém muda de vida. E eu sinto hoje, com mais sensibilidade espiritual, que os céus realmente estavam fechados. Então eu comecei esse propósito. E eu achei que eu ia desanimar, passei por esse período de querer desanimar uns dias atrás. Mas só que agora eu falei, não posso voltar mais atrás, é guerra, eu tenho que avançar. Se tá difícil, eu tenho que aumentar o tempo de oração. E eu comecei a fazer isso, pessoal. E eu agora coloquei dentro de mim, eu só paro depois que o céu se abrir. E eu tenho certeza que os céus vai se abrir. E algumas coisas que me incomodavam, as coisas, medo, dúvidas das coisas. Porque é isso que acontece. Quando você entra numa guerra espiritual sem estar bem equipado, sem estar com as armas espirituais, conforme diz em Efésios 6, você será ferido. Você não consegue nem usar a sua fé. Eu já vivi bons momentos de usar a fé, mas quando eu quis crescer espiritualmente, sair de ser um simples servo da religião que a gente estava, da denominação, e quis estar na frente da batalha, ser o líder dessa batalha, eu nem consegui. Antes eu conseguia usar a fé para conquistar, nem consegui mais usar a fé, eu estava conseguindo. Mas eu falei, eu só vou desistir se eu passar horas orando em língua, que eu sempre tive dentro de mim uma coisa. Eu vou fazer o que o David Robertson fez. Eu vou, antes de me entregar, antes de aceitar a derrota e me entregar ao fracasso, eu vou fazer algo para chamar a atenção de Deus. E eu comecei. E isso, pessoal, tem aumentado dentro de mim uma fé, uma certeza, uma convicção. A minha perseverança está aumentando. Em vez de eu desanimar e diminuir meu tempo de oração, eu aumentei. Eu falei, eu só vou parar depois que eu conseguir. Parar no sentido assim, de não fazer tantas horas como eu estou fazendo agora, porque realmente é um sacrifício muito grande. Porque eu só vou diminuir meu tempo de oração depois que acontecer isso. Eu não vou parar, eu só vou diminuir, porque também levar um ritmo desse não é para qualquer um, não é fácil. E eu coloquei esse propósito dentro de mim. E aquilo que você conquista com Deus, você não perde. Se você, pelo menos, manter. Não, eu quero chegar nesse degrau, espiritualmente falando. E quando eu chegar, eu não vou mais voltar para trás, porque eu vou continuar com a minha oração. Mas até eu conquistar esse nível espiritual, esse degrau espiritual, eu tenho que fazer guerras, eu tenho que aumentar meu tempo de oração, eu tenho que orar mais para alcançar a substância da fé. E essa substância é o que nós precisamos lutar para alcançar. Porque se você não tiver uma certeza que as coisas vão mudar, se você não consegue usar a sua fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero falar sobre isso, sobre essa fé que precisa entrar no nosso coração para que algo aconteça na nossa vida. Se você está me ouvindo aqui hoje e não acontece nada novo na sua vida, é porque você está sem fé. Você precisa alcançar o nível em que você conquiste a substância da fé. Você tem que alcançar a substância da fé para que algo aconteça na sua vida. Se você não tiver certeza de nada, nada vai acontecer. E quando eu comecei agora, esses dias agora, eu notei que essa substância tem aumentado. Deus tem me fortalecido mais. Como que eu estou espiritualmente hoje? Muito melhor do que quando eu comecei. Muito melhor. A minha perseverança aumentou mais. A minha vontade de lutar aumentou muito mais, cresceu. Eu estou com sede de querer vencer mais do que quando eu comecei. Quando eu comecei, eu falei assim, será que agora vai? Mas hoje eu estou falando assim, não, eu não vou parar. Eu só vou parar depois que algo acontecer, depois que o que eu quero que aconteça, aconteça. Não vou parar totalmente, mas vou amenizar um pouco. Eu falei assim, eu vou orar até o céu se abrir,
Porque Deus me mostrou que o céu estava fechado. É perceptível, pessoal. Você que já viu os céus abertos na sua vida, é perceptível quando o céu está fechado. A atmosfera em volta de você é uma atmosfera de morte. É uma atmosfera sem fé, de que você não consegue ter clareza do que você está fazendo. Porque isso é quando o céu está fechado. Então Deus, quando você começa a orar em línguas, quando você começa a dedicar horas em oração, Deus começa a falar para você, olha, por isso que não está acontecendo. Tem algo errado. Você não está vendo que nada está fluindo, é porque os céus estão fechados. E quando você começa a orar, você começa a sentir já um orvalho cair sobre a sua vida, porque os céus começam a se abrir. Eu não vou dizer que hoje o céu está aberto para mim, eu sei disso que não está. Eu tenho que lutar muito para esse céu se abrir. E muita coisa dentro de mim que a oração em língua transforma, tira essas dúvidas dentro de mim, que é realizada através da edificação pessoal. Quando você começa a orar no Espírito Santo, a orar em línguas, você começa a chegar a novos níveis de fé, então a sua oração começa a ter mais poder. Isso que eu queria falar isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje, pessoal. Começa a orar em línguas. Se você não tem como orar 2 horas por dia, ora meia hora, mas começa. Eu comecei com menos tempo e hoje eu aumentei muito mais. O diabo não quer que você comece. Se você acha difícil orar meia hora, começa com 10, porque eu tenho certeza que você será transformado pelo poder do Espírito Santo e automaticamente o espírito de perseverança, de fé, de luta vai entrar em você. O Espírito de Deus vai colocar em você mais convicção e automaticamente, depois de uns dias, você vai ver a necessidade de aumentar seu tempo de oração. Amém? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, faça um comentário para nos incentivar a continuar postando vídeo, porque quando você comenta, quando você fala algo, então a gente se sente até renovado. Oh Deus, pelo menos uma pessoa foi tocada. Isso nos incentiva a continuar gravando vídeo. É claro também que eu não vou gravar vídeo à toa, sem sentido, sem fundamento, só para colocar o vídeo no canal. Eu quero que Deus coloque dentro de mim algo a passar. Eu tenho certeza que daqui uns dias vai acontecer algo novo e eu vou fazer um novo vídeo e Deus vai usar esse vídeo para fortalecer a fé de muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Senhor Jesus.